Ele fala sobre temas carentes de discussão em nossa sociedade líquida, como a vaidade, a felicidade, o ódio, a ética e a política. Professor de História da Unicamp, Leandro Carnal tem status de celebridade, conteúdo de filósofo e um humor sarcástico. Veio a Sorocaba a convite do SESC para participar da abertura do ciclo de palestras Civilização e Barbárie, a Cidade, para discutir o tema Cidadania em Construção. A Bi esteve lá e mostra para você tudo o que rolou no bate-papo antes da palestra. Confira! Cheguei meio atenazado. Tudo bem, professor? Estou no aeroporto de Santa Catarina desde as 8 da manhã. E os voos foram cancelados. Isso. Desci em Congonhas, vim direto de carro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Gaúcho sempre acha um caminho de Sorocaba, né? Sorte lançar, depende do que vem depois. É porque a gauchada sempre vinha para cá vender mula, então a gente sempre acha o caminho. O humor tem um valor político, em primeiro lugar, né? Porque ele desarma a autoridade. Mas hoje ele serve também para baixar a resistência das pessoas e dizer uma coisa, pegando um texto do Freud sobre o xiste, que dito de forma dura seria não recebido. E dito de forma mais bem-humorada, ele é uma coisa importante. A ironia funciona. O Brasil tem uma tradição de chalaça, como diria Machado de Assis, na teoria do medalhão, mas é uma maneira de você dizer coisas sérias, brincando, né? Um pouco de ridendo castiga mores, ou seja, mores, você rindo, você castiga os costumes. Shakespeare morreu em 1564 e Freud nasceu em 1856, então tem um hiato entre eles. Um grande especialista em Shakespeare diz que a gente nunca deve ler Shakespeare à luz de Freud, que é o Harold Bloom, porque o maior não pode ser lido pelo menor. Nós devemos sempre ler o menor pelo maior. É ler Freud à luz de Shakespeare. Ou seja, que Freud só escreveu o que escreveu desde 1900, a interpretação dos sonhos, até a sua morte, em Londres, quase 38 anos depois, porque ele leu Shakespeare, porque entendeu Shakespeare e descobriu o valor do indivíduo e sua mutabilidade. Você só tem possibilidade de consciência por comparação. Você só sabe se é alto, baixo, magro, ou gordo, inteligente ou não, se você se compara. Um indivíduo isolado numa ilha nunca saberia sequer que ele é humano. Ele precisa de comparação. Robinson Crusoe se torna quem se torna a partir da chegada de sexta-feira, ou seja, a partir da chegada de uma outra personagem. Então, ter consciência das coisas. No início do meu livro com o professor Clóvis de Barros Filho, ele começa citando isso. Felicidade é um tema só debatido no momento que eu sinto falta dela. Ética só foi elaborada por Aristóteles na cidade helenística e não numa cidade clássica. Na cidade helenística, ou seja, pós-domínio de Alexandre de Filipe da Macedônia, não há mais ética na cidade. E aí é o momento de escrever sobre ética. É difícil dizer, ela consegue várias coisas. Por exemplo, a primeira delas é que hoje é muito mais fácil publicar, hoje é muito mais fácil conseguir coisas, inclusive lugares em restaurantes, eventualmente. Um grande historiador, a quem eu admiro muitíssimo, Sérgio Buarque de Holanda, disse que a partir do momento que seu filho, Chico, se tornou importante, ele passou a conseguir coisas que, como historiador, ele jamais tinha conseguido. Porém, tudo tem o seu ônus. O anonimato ou a fama tem o seu ônus, não? Tudo contém o seu contrário, tudo contém dialeticamente aquilo que também é difícil. Hoje eu estava lendo uma peça que eu estou traduzindo e não consegui ficar 5 minutos no aeroporto. Eu teria 3, 4 horas para ficar trabalhando no computador, num canto, virado de costas para as pessoas, e a cada 5 minutos vem alguém bater uma foto. E aí, dane-se a tradução, o importante é a minha foto. E se eu disser, não é um momento, se eu for mais europeu, as pessoas ficam muito irritadas. Então, tem os seus lados bons
os seus lados ruins também. Eu dou aula também para artistas e alguns me dão conselhos. Tem uma, por exemplo, muito famosa, que não vem ao caso citar, que anda na bolsa com fotos autografadas. Alguém, posso tirar uma foto? Não precisa, eu já tenho uma, e dá e sai correndo. É uma maneira. A foto ao lado de alguém hoje é mais importante do que a pessoa tem a dizer. Há poucos dias eu atendi uma pessoa que ficou na fila, viu a palestra, comprou o livro, recebeu o autógrafo, falou comigo, recebeu tudo, e na hora da foto alguém me chamou e eu fiz assim. Então na foto eu estou assim. E ela me escreveu um texto super agressivo, que nem olhar para a câmera eu fui capaz, que ela perdeu o dia dela. Ou seja, a foto é mais importante do que o conteúdo. McLuhan dizia que o meio era a mensagem, hoje a mensagem é a foto. A foto ou a expectativa? É difícil dizer, porque eu precisaria conhecer as pessoas, né? Talvez, em alguns casos, a expectativa da foto ou a falsa intimidade que se cria com essa ideia de que eu sou especial, que ao escrever meu nome no livro, a pessoa me conhecia, etc, etc. Só para lhe dar um exemplo, em 1992 eu lancei o meu primeiro livro e havia noite de autógrafos. As pessoas iam e gostavam dos autógrafos, mas hoje, pessoas que compram um livro meu em Macapá mandam por Sedex, com envelope para eu devolver, para eu autografar, porque senão elas não podem ler o livro, se não tiver um autógrafo. E eu acho isso estranho. Eu acho estranho essa vontade da subjetivação. Se eu levar em conta Bauman, que é outra pessoa que eu gosto muito de ler, este sim um grande produtor de ideias, e um grande professor também, se eu levar em conta o Bauman, é que num mundo de total asepsia da subjetividade, ou seja, de que as pessoas são todas iguais, o que a torna diferente, a tatuagem, o autógrafo, etc., se tornou mais importante do que no passado. Não? Então é uma reação, é o momento de quebrar a relação virtual que domina a eles diariamente. O Brasil tem uma linguagem estudada, inclusive, por brasilianistas como Richard Morse, em textos como Espelho de Próspero, A Volta de Macunaíma, no qual ele fala da nossa dificuldade com a forma assertiva, com o tópico frasal negativo. É uma dificuldade nossa. Especificamente, eu sou professor, essencialmente professor. Eu não sou um intelectual produtor de ideias. Esse é um papel de pessoas muito maiores do que eu, de um Chomsky ou de outros homens. Eu sou a pessoa que divulga conhecimento feito por outras pessoas, que esquarteja esse conhecimento. Então, como professor, eu sei que, para mim, aquele é o 1000º aluno. E para o aluno é a primeira vez. Então, é o que eu digo em banca para acalmar meus alunos. Me considere a prostituta e você é o adolescente. É a sua primeira vez, mas é a minha 1000ª, então fique tranquilo que o tio vai te guiar neste processo. É importante essa questão. Em 87 não havia redes sociais. Em 87 fazia 2 anos que tínhamos afastado os militares. Em 87 ainda havia alguns consensos. E eu diria que, de alguma forma, naquele momento, o pensamento conservador estava mais enrustido e estava mais sufocado pela memória da ditadura. A ditadura era Figueiredo, a ditadura tinha sido 220% de inflação no último mês do governo Figueiredo, último ano do governo Figueiredo, e toda a extrema-direita que hoje recria a Guerra Fria junto com a esquerda, ela não era tão forte naquele momento. E também não havia nenhum partido, em 85, que capitalizasse perfeitamente o pensamento esquerdo. O PT era de 1980, mas em 1987 o PT, por exemplo, tinha votado contra o colégio eleitoral, ainda não era uma esquerda viável, que seria a partir da Carta aos Brasileiros que o Lula dá uma guinada para se tornar viável para o eleitorado médio. Então, havia um certo consenso e havia figuras consideradas acima do bem e do mal, bonapartistas, como Ulisses Guimarães. As redes sociais, a polarização, o fato de que nós estamos revivendo um período de Guerra Fria que terminou no mundo, mas no Brasil ela parece que recomeçou, ela se torna hoje quase que difícil, um campo árido para discussão, porque as pessoas adjetivam, classificam e interrompem a discussão. Isto é herança de uma longa tradição de ditadura, isso é herança de uma falta de tradição de debate político, isso é dificuldade universal, mas fortíssima no Brasil, de estabelecer a capacidade de dialogar com as pessoas, em quem é
diferente de mim, não é meu inimigo. É uma das questões que eu quero tratar na fala de hoje. Existem 3 momentos de tessaraquização muito claros para fazer um neologismo, de um neologismo grego, né? O primeiro é o período dos livros chamados incunábulos, que vai de 1450 a 1550, quando Gutenberg cria essa nova técnica de imprensa. Os incunábulos significaram uma velocidade gigantesca na informação. Segundo um grande historiador, os livros são um incenso da reforma. Sem esta imprensa não haveria nem renascimento, nem revolução científica, nem reforma. Mas o mais importante, a fronteira da Europa surgiu, ao invés de ser cristandade, passou a ser sociedade europeia, porque surgiu o extremo ocidente, que é a América. Esse primeiro momento de Tessarak é o momento de expansão do horizonte europeu, e é a primeira vez que a Europa se dá consciência de quem ela é. O segundo é a corrida imperialista do século XIX, quando a Europa é inundada nas exposições universais, a primeira em 1851 em Londres, as mais importantes em 1889 em Paris, e em 1900 a maior e mais espetacular de todas, com mais de 51 milhões de visitantes no período de 1900, para ver coisas como eletricidade, um cinema 360 graus, quando a Europa se considerou o centro do mundo, na Belle Époque, a ciência ia resolver tudo, o mundo era classificado de acordo com a sua europeização ou não, a Europa criou termos como Idade da Pedra Polida, Idade da Pedra Lascada, criou termos como civilização e barbárie, no sentido que nós entendemos, já que essa expressão é mais antiga, ela existe em Montaigne, por exemplo, e neste momento o mundo se ampliou bastante. A terceira onda, não a do Toffler, mas a partir dessa expansão, é essa que nós estamos vivendo com a internet. Seria o mundo digital, o mundo do instantâneo, o mundo líquido, poderia até sugerir ao professor Bauman, mundo gasoso hoje, porque o líquido já não dá mais conta dessas questões, de um mundo cada vez mais volátil, um mundo do aqui e agora, de eliminação da ideia de memória de passado e de afirmação do indivíduo para o bem e para o mal. Bom, a cidadania é um conceito a partir do século XVIII, como nós o entendemos, mas é um pouco mais antigo que isso, e ela pressupunha alguns valores que têm que ser construídos geracionalmente. O fato de que uma geração, como dizem os conservadores, em especial o grande inglês Burke, ao tratar da Revolução Francesa, no seu livro de 1790, As Considerações sobre a Revolução Francesa, de que é impossível uma geração resolver todos os problemas. O problema é que tem que ser muito imediato. E no caso do Brasil, com a descoberta recente dos direitos, nós temos um predomínio da cidadania como afirmativa dos meus direitos, mas jamais como afirmativa dos meus deveres. Então, o Estado deve fazer, o Estado tem que resolver, o Estado deve fazer tudo aquilo que me beneficia, e o Estado é injusto, opressivo ou autoritário quando faz qualquer coisa que tolhe minha vontade imediata. Então, hoje nós temos o domínio do direito sobre o dever. Cidadania sempre implicou direitos e deveres. Eu acho que nós temos um choque muito grande entre uma afirmativa individual inédita, uma afirmativa de grande exacerbação da consciência individual, ao lado do fato que nunca os indivíduos dependeram tanto da opinião pública. Ou seja, eu sou eu absolutamente, eu sou eu isolado na minha consciência e nas minhas formas e, ao mesmo tempo, eu só sou uma pessoa de fato se você gostar da minha foto, se você curtir a minha página e assim por diante. Então, exatamente, com isso eu ganhei essa felicidade. Felicidade sempre foi um conceito muito fluido, muito distinto para cada pessoa, mas hoje ela tem a ver com a preservação da liberdade do indivíduo, totalmente dependente, exposto como um nervo para o resto. Na verdade, o procedimento é mais antigo. Se você pensar nos retratos do Renascimento, começando com o primeiro grande retrato do Renascimento, que é já ainda do gótico, que é o casal Arnolfini, do Van Eyck, hoje na National Gallery de Londres, ele já mostra um casal feliz no quarto de casal pela primeira vez.
As pessoas não representam a Mona Lisa lavando roupa, elas não representam os grandes reis com perebas na pele, as pessoas já fazem Photoshop com Leonardo da Vinci, fazem Photoshop ao longo de toda a história. Quando você coloca em cima do seu aparador na sala, ou em cima de uma mesa central, as fotos de família, você não coloca fotos de morte, você não coloca de doença, nem de briga, nem uma cópia de um registro de divórcio. Você coloca a família que você gostaria de ter. Sempre fizemos isso. Sempre fizemos isso. Agora, com a multiplicação das imagens, isso se tornou mais fácil. E porque isso também cria a vida paralela, agora um pouco de lacaniano, a vida paralela que cria o grande outro que eu sou e gostaria de ser. O grande problema é que não há um eu verdadeiro, né? Só existe o discurso sobre o eu. Então, o que eu sou e o que eu gostaria de ser são em paralelo. É um exorcismo de mim mesmo. O outro não importa que eu tenha uma família margarina, importa que eu me convença que eu tenho uma família margarina. Então, as férias são maravilhosas, as refeições são estupendas e a minha família é de uma harmonia total. No século XIX, se batia foto dos cadáveres. Por exemplo, todo enterro tinha foto. Hoje nós temos tanatofobia, o horror à morte. Hoje nós não nos aproximamos. Meu avô, no interior do Rio Grande do Sul, ainda foi velado na sala de casa. Isso é inconcebível hoje. Então, houve uma mudança nisso. O que continua sendo, isto não mudou em nada e foi reforçado na experiência burguesa de existência desde o século XIV até hoje, especialmente a partir do XIX, é a criação de uma ideia de felicidade. Talvez o mais cafona do mundo atual seja a obrigação de ser feliz. E a retirada da dimensão trágica da existência que Nietzsche tanto trouxe à tona. Eu acho que nós estamos descobrindo que se a cidadania foi, como eu vou dizer na palestra, crescentemente inclusiva, incluiu, por exemplo, os pobres a partir do voto universal, a partir da República e da Constituição de 1891, incluiu as mulheres a partir da Constituição de 34, do Código Eleitoral de 32, passou a incluir de novo os analfabetos a partir da Emenda Constitucional de Sarney, consagrada na Constituição de 88. Hoje, o conceito de cidadania não é apenas da inclusão numérica, mas é também da inclusão da diferença. Então, entender que, por exemplo, a expressão direitos humanos não se aplica a quem tem carteira assinada apenas, mas se aplica a toda pessoa que tem a palavra humano junto a si. Então, direitos humanos valem para o José Dirceu, para o assassino, para a Madre Teresa de Calcutá, para o Papa Francisco, porque todos, grosso modo, são humanos. Logo, direitos humanos são a categoria universal definida pela ONU na Declaração de 1948. E isto é preciso entender, que os grupos têm que ser respeitados na diferença. Hoje, para mim, o desafio da cidadania no Brasil, ele é triplo. Primeiro, eliminar uma das maiores exclusões que se possa fazer numa sociedade, que é o analfabetismo. Ele é resistente, especialmente entre adultos. Está diminuindo muito entre jovens. Nosso analfabetismo hoje está entre 8% e 9%, diminuiu muito entre jovens, mas ele é resistente entre adultos. Segundo, a inclusão social. Estamos retirando da miséria muita gente. A miséria é uma exclusão absoluta, a pobreza não necessariamente. A miséria é uma exclusão absoluta. E o terceiro é a convivência com a diferença. A convivência com o que é fora do senso comum. Ainda existia em 2016 discurso de que a mulher deu motivo para o estupro, ainda é sinal de que tem um caminho gigantesco para superar a barbárie, essa barbárie de considerar que o erro está no outro. Os judeus foram perseguidos porque tiraram dinheiro da Alemanha, as mulheres são estupradas porque estavam vestidas de forma provocante, o travesti apanhou porque ele é uma ofensa à identidade de gênero. Só quando nós entendemos que o mundo tem hoje 7 bilhões de gêneros, que é o total de seres humanos contidos, quando nós entendemos que nós temos 7 bilhões de estéticas, de gêneros, ou como eu gosto de brincar, eu vou ter que, enfim, entender que tem pessoas que gostam de coentro e mesmo assim são seres humanos. No fundo, bem no fundo, são seres humanos. Né?